Antes, porém, deixe-me deixe eu certificar de que eu estou ah, com as pessoas presentes. Eu vou pedir que vocês, por favor, aqueles que forem participar, né, conosco aqui do evento do, do estudo em si, por favor, vamos abrir a janela só para eu ver, dar pelo menos uma olhadinha no rosto, né, nos olhos, para a gente ter contato visual, para eu saber que nós estamos juntos, tá? Por favor. Tá bem? Bom, bom dia, Pablo. Eu já Um abro que eu bom tô diazinho. estacionando o Tá carro aqui, bem? eu já vou abrir, tá bom? Tá bem, não. Só de saber que você está ouvindo, essa interação já é o suficiente para mim. Tá, já. Tá bem? Tá, Ok? João. Então, estão todos aí. E é uma sensação maravilhosa de saber que tem gente do outro lado. É muito bom. Essa sensação é curativa. Ok? Podem fechar suas câmeras, tá? Eu já sei que vocês estão aí e sabem. As minhas alunas, eu peço que elas mantenham as câmeras abertas para me ajudar na interação aqui, tá? Mas vocês podem fechar. Observem bem essas imagens, tá? Vamos lá. Observe que nessa imagem específica, ó, dessa região atrás, aqui, está vindo um feixe de luz azulado na direção dessa forma divina no fogo, tá? Na sequência, isso foi na mesma cerimônia, no mesmo dia, tá? Minutos antes. Inclusive, se vocês observarem nessa ilustração aqui, não aparece o sacerdote que está do meu lado. Esse sacerdote aqui, ele ainda existe, ele ainda tá, ele existe, ele é real, tá? Esse foi o meu assistente, ele ainda existe, ele é meu vizinho. Ele mora aqui na nossa cidade, de vez em quando nós nos falamos, e ele estava presente nesse dia, tá? Então, essa segunda foto aconteceu no mesmo dia, no mesmo evento, só que foi pessoas diferentes que tiraram as fotos, depois essas pessoas enviaram as fotos, tá? Ok? Me dá só um segundo, observe essa foto. Muito bem. Agora, eu vou mudar as imagens, tá? Vamos diversificar aqui. Essas duas fotos
elas aconteceram. Eu vim da Índia, vocês podem ver que eu tô magrinho aí ainda, né? Um pouco magrinho ainda. Foi da primeira vez que eu vim da Índia, depois que eu fui para a Índia. Essa foi a primeira vez que eu voltei da Índia. Eu fiz uma cerimônia de fogo aqui no Brasil, aqui em Pindamonhangaba. E eu ainda não tinha dado início aos meus trabalhos como sacerdote, mas eu já sabia executar as funções e eu fiz uma cerimônia a pedido, né, de uma pessoa e, enfim, nós tivemos esse evento, tá? E na sequência, é, essa mesma divindade surgiu, apareceu nessa cerimônia. Depois, eu vim ao Brasil e vocês podem ver quem vai na Seva hoje, vê essa diferença. Ó. Tá vendo esse muro aqui agora? Ele é todo jardinado. Essa área é toda com jardim. Tem jardim aqui em toda parte. Essa foi a primeira vez, né? Eu reformei o local, eu vim, reformei o local com os meus próprios recursos e desenhei essa mandala e montei essa primeira arena como, como esse objeto aqui, eu ainda tive até ontem. Ele quebrou, eu dispensei ele ontem. Esse objeto aqui, que é o pedestal, né? Suporte para gravar. É, essa almofada nós ainda temos. Esse livro está comigo ainda. Esse objeto aqui. O que aconteceu? Eu. Ah, deixa eu fechar essa cortina aqui, só um minutinho, pessoal. Então, eu montei toda essa estrutura, pintei, deixei o local adaptado ou pronto, né, para essa função. E, bom, nesse momento, quando estava tudo prontinho, pintadinho, eu me posicionei no centro da mandala, não tinha essa formação aí, tá? Não tinha montado a arena, ela só estava pintada. Eu estava sozinho na minha casa. Nesse dia eu estava sozinho. Eu fiquei no centro da arena, fiquei em pé no centro da arena, olhei ao redor e pensei comigo: estou pronto, vou dar início aos Jáguias. Mas agora começa uma outra etapa, que é de recolher os objetos que eu precisarei para fazer as cerimônias acontecerem. E os objetos, um deles era esse daqui, ó. Vou aumentar aqui para ver se até onde eu consigo. Esse objeto aqui, ó. Ó. Eu ainda tenho esse objeto aqui, esse objeto, esse objeto, esse objeto. Esses objetos aqui são objetos específicos, funcionais para as cerimônias de fogo. Esse objeto aqui, esses objetos. Esses objetos, eu não, esses elementos, né, esses objetos, eu não tinha. Eu teria que ou mandar fabricar aqui, ou pedir da Índia, ou ir em São Paulo para comprar isso em uma loja específica. Então eu pensei, bom, tenho que ir a São Paulo, comprar, ou então mandar fazer aqui, de alguma forma. Isso vai tomar um certo tempo. Na época eu não tinha carro, não tinha tantos recursos, eu não tinha tanta facilidade. O ambiente tinha muitos jovens convivendo comigo, e eu não podia sair, porque eles eram jovens bem trabalhosos, então eu não podia deixar eles sozinhos. Então, eu fiquei pensando naquele momento como eu faria para obter esses objetos. Exatamente no mesmo instante,
Nem 2 dias depois, nem meia hora depois, nem 15 minutos depois, nem 7 minutos depois, nem 2 minutos depois, exatamente no mesmo instante, automaticamente, exatamente no mesmo instante, uma buzina soou nesse corredor aqui, do lado lá na frente tem o portão, né? Seguindo nesse corredor lá na frente é a saída. Eu estava aqui, com os olhos fechados, imaginando como seria os objetos durante a execução dos Jaguars. E nesse exato momento, alguém tocou a buzina do lado de fora da casa. E eu fui atender. Quando eu cheguei no portão, tinha uma caminhonete parada na frente da minha casa. Uma devota chamada Radha Bhava, essa devota muito querida, amiga, né, familiar, esposa de um amigo meu, Chatrunashana, com quem eu fui junto para a Índia, que foi a pessoa que foi o nosso guia na Índia, ele nos auxiliou a chegar até a Índia, né, minha família, quando nós fomos morar na Índia. E ela estava parada com a caminhonete na frente da minha casa e me disse o seguinte: Prabhu Devananda, eu estou com um problema e talvez você possa me ajudar. Eu disse: pois não, Mataji, em que eu poderia ajudá-la? É que eu estou me mudando para Curitiba e eu não tenho com quem deixar essas coisas que o meu filho trouxe da Índia para vender e acabou não vendendo, deixou lá em casa guardado e eu não sei para quem, com quem deixar esses objetos. E não vendeu, não houve movimento de vender e está parado lá há muitos anos, lá acumulando, lá ocupando o lugar, e eu não tenho para quem a entregar esses objetos, e eu estava na minha casa arrumando as coisas, e quando eu vi essa caixa aqui, eu pensei no senhor, será que o senhor se interessaria por eles? Eu falei, pois não, Masaji, mostre quais são os objetos. E quando ela abriu ela tinha uma capa na parte de trás da picape, da caminhonete, né, que era a carroceria, e levantou e mostrou uma caixa e abriu a caixa. Todos os objetos que eu precisava para começar o trabalho estavam ali dentro da caixa. Naquele exato momento, todos os objetos que eu precisava estavam nas minhas mãos. Nem 10 minutos depois, nem 2 dias depois, exatamente no mesmo momento. Eu recolhi os objetos, chamei ela e disse a ela, Mataji, Mataji significa mamãe, né? Na nossa comunidade, na nossa linguagem. Vem aqui, eu preciso te mostrar isso. Olha aqui. Mostrei a arena, ela falou, nossa, Prabhu, que lindo, o que é isso? O que o senhor vai fazer aqui? Festas? Eu falei, Jagyas. Mas, nossa, Prabhu, o senhor já tem as parafernálias? Já tinha? Eu falei, eu estava exatamente agora pensando em como obter, e você veio. Ela ficou emocionada também, nós nos abraçamos, entendemos que o procedimento estava autorizado pelas autoridades. Muito bem. Eu tinha ido para a Índia com esse objetivo de me aperfeiçoar nessa técnica específica. Fui, estudei, aprendi as técnicas e voltei ao Brasil para realizá-las. Então, então, é, eu tinha o depoimento dessa menina aqui. É porque o problema do meu WhatsApp, eu tinha até um grupo que eu fiz em que o depoimento dessa menina foi, ela escreveu um depoimento, assinou o depoimento, né? Essa menina aqui, ela veio do Rio de Janeiro, o nome dela é Ana Luísa, e essa foi, eu fiz o mapinha dela, tratei o mapa dela, e era necessário fazer uma cerimônia de fogo. E eu dei início, ela foi a primeira cerimônia de fogo que eu fiz, foi para essa menina, Ana Luísa, depois ela deu um depoimento,
Por quê? Essa foto aqui é uma foto real. Ela não é uma Photoshop, é uma foto real. Tá? Eu não tenho Photoshop, viu? Todas as minhas fotos são fotos reais, tiradas eventualmente nem por mim. Essa especificamente não foi tirada por mim. Essa daqui já foi. Essa já foi. Essa foi eu que tirei. Não, essa foi eu que tirei. Não, essa daqui não foi eu que tirei. Essa daqui é a mesma da primeira. Aliás, perdão. Essa daqui foi eu que tirei. Essa daqui eu não tirei. Essa daqui foi uma pessoa que estava no dia que tirou a foto. E a pessoa tirou a foto e imediatamente ficou assim, impressionada com a foto e me mostrou a foto. Na hora que nós olhávamos para o ambiente, esse facho de luz não aparecia a olho nu, só aparecia na fotografia. Nós ficamos curiosos e olhamos para o céu para ver se tinha alguma interferência, uma árvore, mas era meio-dia. A cerimônia foi marcada a meio-dia, no muhurta de 12 às 12h48, então era meio-dia. Nas laterais da minha casa, quem vem aqui na Seva e olha, não há nem árvores, não há nada que justificasse esse facho de luz especificamente. Inclusive, vocês podem ver que do lado o sol está pleno. Ó, o sol está pleno. Então, não havia justificativa para esse facho de luz. Inclusive, ele não aparecia a olho nu. Ele só aparecia nas fotos. Como ele apareceu nas fotos, esse raio apareceu, esse facho de luz apareceu, então as meninas que vieram do Rio para essa atividade ficaram curiosas com a luz e quiseram se sentar, quiseram entrar na luz. Só que a luz, se vocês observarem, está incidindo diretamente no centro da arena. Com uma diferença milimétrica aqui, né? Exatamente no centro. É porque, na verdade, o facho de luz não está errado. É que eu desenhei a mandala fora da posição. O facho de luz está correto, no centro absoluto. É que a mandala que eu fiz não está perfeita, não no centro absoluto, mas a luz está posicionada no centro absoluto. Então, como elas ficaram curiosinhas, elas queriam entrar na luz, só que, porque na foto, aparentemente, a luz está na cadeira, mas ela não está, ela está no centro. Então, quando nós fomos tirar a foto, como a luz está no centro da cadeira, olha, a menina foi para tirar a foto na luz, só que ela sentou na cadeira. Só que dessa posição, a gente viu que, na verdade, a luz estava no centro da arena, não na cadeira. E aí ela ficou tristinha. Ela falou, poxa, eu queria sentar, eu queria tirar uma foto, eu queria que a luz estivesse sobre mim. Eu falei, bom, vai lá sentar na cadeira para ver o que acontece. De repente, né? E aí, imediatamente, a luz se mudou e se posicionou sobre ela. Ainda era o período da Covid, né? Elas estão de máscara. Essa foi a primeira cerimônia de fogo que nós realizamos, né? No espaço, na nossa. Aí a outra menina também quis, né? Que essa menina aqui, eu não fiz o mapa dela, não é minha paciente, mas ela veio acompanhar a amiga dela, né? E elas aproveitaram, né? Para se banharem na luz. Eu tenho, né, um vídeo dessa cerimônia em que eu dou uma palestra, eu estou recuperando esse material, né? Para a gente deixar aí como recurso, tá? Então, por que que eu estou falando sobre isso? Por que que eu estou dando essas explicações aí para vocês? O que acontece é o seguinte, olha só, o sistema da civilização védica é real, é diferente
de uma abstração religiosa, de uma intuição religiosa. O sistema védico, ele é real. E ele não tem necessariamente a ver especificamente comigo. Claro que o sacerdote, a interação do sacerdote, ou a qualidade do anahata chakra do sacerdote, viabiliza as, a interação com o Paramatma, que é a autoridade suprema, o governo. Tá? Mas essa função, ela não está necessariamente atrelada ao sacerdote. Não são poderes do sacerdote. São poderes da civilização védica, é de autoridade do Supremo, do governo. São objetos do governo, são orientações do governo, são protocolos do governo, são atitudes do governo, são ações do governo, são criações do intelecto do governo, é uma ação autorizada pelo lastro do governo, a pessoa suprema. Então é importante que vocês entendam isso, para que as nossas atividades não sejam confundidas com esoterismos, com xamanismos. O xamanismo é uma expressão primitiva, simbólica, da interação do intelecto espiritual das almas condicionadas na tentativa de entender o absoluto. E aí a natureza interage com esses observadores, oferecendo elementos simbólicos de orientação para que elas continuem evoluindo. Isso é o xamanismo, é a religião primitiva, é a primeira religião da humanidade, é o xamanismo. Que é quando os nossos, né, que é quando os nossos ancestrais, deixa eu pegar aqui uma imagem, é, estou tentando, não consegui encontrar a imagem aqui, tá? Eu estou pegando aqui a outra imagem, tá bom. Eu queria pegar uma imagem de um ritual xamânico, ok? O xamanismo é a primeira expressão de religião, de espiritualidade dos seres humanos no processo evolutivo. Ele é simbólico, elemental e é, natural, digamos assim, tá? E os nossos rituais são muito parecidos com esse primeiro elemento original, com a diferença de que eles são protocolados pelo governo e não são criados da intuição interativa do ser na relação com a natureza. Tem uma diferença aí. E essa diferença é significativa a longo prazo, tá? Então, não se trata de atos esotéricos ou xamânicos. Parece um pouco, mas é muito importante que vocês entendam que não se trata disso, para que vocês compreendam as funções desses métodos que são autorizados pelo governo. Então, eu sou um sacerdote védico, autorizado pelo governo, e esses protocolos têm lastro fundamentados na autoridade do governo. Não é uma expressão da criação mental humana, não é uma religião criada pela elaboração intelectual dos seres humanos na tentativa de compreender a criação e o Criador. É uma interferência direta da autoridade para facilitar a nossa interação com objetos autênticos ou autorizados, o que dá uma relação direta com o governo central, porque é protocolado e lastreado pela autoridade do governo.
E é muito importante que vocês entendam essa diferença, tá? Bom, a partir daí, então, a partir dessas cerimônias, dessa primeira cerimônia, então eu tenho explicado para vocês o quê? Que os mantras autorizados pelo governo são mantras, os mantras védicos, eles têm a autoridade de entrar nas regiões infernais. E qual é a função desses mantras terem essa autoridade de entrarem nas regiões infernais? Por quê? Nessas regiões infernais, nós fizemos nessas aulas todas, algumas almas são levadas para esses buracos, onde elas são servidas como alimentos para habitantes desses ambientes, que são todos também relacionados com Deus. Tanto as que são servidas como alimentos, como aquelas que se alimentam delas, são todas criaturas de Deus, também, numa interface com essas condições. Então, os mantras e o governo, ele dá assistência para todos os cidadãos do seu país, como, por exemplo, o governo brasileiro, ele tem a responsabilidade moral de dar assistência para os índios na floresta. Porque é responsabilidade do governo cuidar dos índios. Mesmo que eles não tenham desenvolvimento tecnológico ou interação com a sociedade, o governo tem a responsabilidade de fornecer remédios e eventuais necessidades. Isso é o conceito. Se o governo dá conta da demanda, é outro assunto. Tá? No caso do Senhor Supremo, ele dá conta da demanda. Então, ele dá assistência para todas as criaturas da criação, que são todos súditos, cidadãos do governo, inclusive aqueles que estão nas regiões infernais. Esses habitantes das regiões infernais são chamados de Jamadutas, servos do Senhor Supremo, que atuam nas regiões de re, restabelecimento, como se fala, quando a pessoa vai, reabilitação das almas, nas áreas de reabilitação para almas hediondas, almas bestiais, que cometem infrações bestiais e que precisam de reabilitação. É o que nós chamamos de inferno. Na nossa linguagem seria o que nós chamamos de inferno. Na linguagem védica, são chamados de Jama, ou as regiões, né, para onde vão as almas infratoras. Então, elas são levadas para esses buracos e ali elas passam por processos de reabilitação. E esses processos de reabilitação são equivalentes às ações bestiais que elas realizam enquanto estão atuando nas formas humanas. Tá? Então, é por isso que, por exemplo, é, uma. Não, aqui nós estamos. Aqui a gente está tentando. Nós estamos fazendo, a Rosa, eu, né, e a Brenda, nós estamos tentando, estamos facilitando, desenhando as formas para que vocês possam visualizá-las com mais nitidez, para facilitar a observação de vocês. Tá? Mas, vamos mudar aqui o.
E deixa eu pegar da rosa mesmo. É, acho que você chegou a fazer a ilustração aqui. É, vou pegar dela que vai ficar mais fácil. Que você chegou a fazer dessa daqui. Deixa eu ver. Parece que sim. Onde está a forma do peixe? Tabu, te mandei aí. Não, a forma do peixe eu tenho, mas a Mandei. Rosa fez o desenho. Mandei editado pro senhor. Você mandou editado? Mandei. Então tá. Deixa eu pegar aqui então. Aqui. Ótimo. Não está ainda aperfeiçoado, nós estamos trabalhando na edição, né? Aqui está. Olhe para essa criatura aqui, né? É que aqui ela fez com a tromba do elefante, mas aqui embaixo está o restante da boca, que é como se fosse uma língua enorme para fora, e aqui a caverna, que é a boca do predador, tá? E aqui está o infrator. Aqui vocês podem ver bem claramente o infrator, tá? Ela fez aqui a edição para facilitar a visualização do infrator. Aqui tem um devorador, o infrator vai na direção da boca do devorador e, ao mesmo tempo, o infrator está dentro do estômago do predador, tá? Que é o controlado por esse Rakshasa. O nome dele é Rakshasa. Tá? A nomenclatura para descrever essa é uma etnia, tá? São várias etnias nesses ambientes. Essa daqui é uma etnia que pertence à realeza, são chamados Rakshasas. Tá? E eles normalmente têm pets. Aqui ele tem dois, por exemplo, tá vendo? Só que esse daqui é o pet predador, que é utilizado para recolher os infratores. Então, aqui temos um infrator dentro do estômago do predador e ele está sendo predado. Nesse caso aqui, está sendo predado. Agora, também tem esse caso aqui. Vamos lá, vou pegar de volta aqui. Você consegue pegar essa foto editada com esse ser aqui, já editado com esses seres aqui? Prenda. Sim, consigo. Sim, Por consigo. Deixa favor, eu passa enviar. para mim. Só um instante, por favor.
Conseguiu a foto editada, Brenda? Sim, mandei para o senhor já. Muito bem, então vou lá. Ó, aqui do lado tem a foto editada, assim, delineada, né, para facilitar a visualização de vocês. Aqui estão. Se vocês observarem, aqui, desse lado aqui, vocês estão acompanhando aí? Brenda, vai me dando toquezinhos, se comunicando comigo, porque aí você representa o grupo todo que está por detrás me ouvindo também, tá? Perfeito, tá bom. Ó, você está vendo esse grupo aqui? Sim. Ó, um, dois, são três. É uma família, tá? Aqui tem outro. Sim. Aqui, tá? Aqui tem um predador, tá? E se vocês observarem, essa haste aqui, ó, aqui tem uma haste, ok? Aqui tem outra haste e aqui tem uma terceira haste. Essas hastes alimentam os rakshasas. Eles são essa etnia é o equivalente da aristocracia, tá? Eles são os controladores, os diretores desses ambientes. Eles se alimentam dos do que seria o equivalente de um néctar. Para nós aqui, as abelhas fazem essa função. Elas vão até as flores, sugam o néctar, Sim. vão na colmeia e regurgitam esse néctar na forma de mel. Passa pelo estômago das abelhas. Ao passar pelo estômago das abelhas, passa por um processo enzimático, que é químico, que transforma o néctar em mel, e nós vamos até as colmeias e recolhemos esse néctar, esse mel, e nos alimentamos assim, dessa forma. De forma semelhante, essa etnia, que são os rakshasas, se alimentam dessa forma. Então, essas almas infratoras, né, vamos colocar como alma infratora, não é? Como uma aqui as almas já foram cozidas, elas estão numa fase de autocozimento, em que elas já perderam a forma humanizada, mas elas foram cozidas. Essa alma aqui, ela ainda está na fase inicial, seria o equivalente de um recém-chegado. Aqui nós temos um recém-chegado, vamos colocar assim, porque ainda tem forma humana. Então está em fase de cozimento, tá? Aqui tem o receptor do Rakshasa, então aqui tem a haste por onde o fluido do cozimento da alma é descido pela haste e, através dessa haste, ele solta o elemento fluido aqui no recipiente, que é onde o Rakshasa se alimenta. Então, o Rakshasa sempre tem pets ou predadores próximos, que é por onde essas almas são cozidas e os seus fluidos são oferecidos como alimentos, tá? Aqui nós já temos um grupo de almas já numa fase adiantada desse processo de cozimento. Já perdeu a formalidade humana e já estão, vamos dizer, cadavéricas aqui, né? Nesse caso. Mas elas já passaram pelo cozimento. E aqui a família está se alimentando desse fluido. Uma, duas, três hastes. Está acompanhando, Brenda? Dá para Sim. ver. Dá para ver, né? Sim. Então, é assim que eles se alimentam. Aqui tem no caso, o ser masculino, o macho. Aqui nós temos uma fêmea, então aqui é um casal. E aqui Sim. nós temos uma criança. Tá? É uma família que estão se alimentando. Aqui tem outro, que também está... Aqui tem o recipiente dele, né? De coleta de alimentos. E aqui tem o predador que se alimentou dessas almas, já tem fluido interno
e está oferecendo esse fluido. Aqui está a perna do predador, né? Aqui está a cabeça do predador. Se eu tirar a foto... Brenda, dá essa foto, passa para mim essa Sim. foto sem edição. Ah, calma aí. Vou mostrar essa daqui enquanto ela providencia lá também. Olha só. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Nessa foto aqui, é que a gente ainda está trabalhando nas edições da identificação dos elementos que estão compondo o quadro, tá? Então, algumas... Aqui, por exemplo, nós temos uma da família real, da realeza, tá? E aqui do lado, é que não foi feita a edição ainda de forma perfeita, nós temos uma grávida. Aqui tem o feto dentro dela. Então, eu vou pedir para você dar também, passar também. Aqui tem uma outra que não foi editada ainda, ela está aqui. Depois a gente vai mostrar ela aqui. Aqui tem uma. E aqui tem uma grávida. Dá para ver, Tá? sim. É. Aqui na edição, apareceu só o feto, não apareceu a mãe, onde está esse feto aqui. Tá? Não foi feita a edição ainda dessa forma. Se você passar para a minha foto, eu vou pegar a foto aqui, eu Tá posso bom, vou mostrar mandar. diretamente na foto. Vou pegar aqui. Ó, pega essa foto para mim sem edição, que eu vou mostrar Ó, aqui está, ok? O predador. Olha, ele tem aqui, aqui está o nariz, com o furinho do nariz, o olho, tem os chifres, né? Tem aqui a boca com o dente pontiagudo, aqui em cima tem um dentinho também. Aqui tem a haste por onde ele está alimentando, né, a fêmea. Aqui está a perna dele, e aqui tem uma outra haste alimentando o macho, e por aqui a criança está se alimentando. Então, é uma família se alimentando do processo do cozimento dessas almas aqui, tá? Que são infratoras. Agora, vamos pegar aqui o infrator iniciante, o recém-chegado. De volta. Aqui, esse é o infrator recém-chegado. Ele não está plenamente cozido ainda. Essas almas, elas são cozidas, elas são todas dissolvidas e depois elas são regeneradas. Essas cápsulas também têm a função de regenerar as almas. Elas voltam a ser, ficam no seu estado natural de novo para serem novamente cozidas. E esse processo dura um ciclo do Sol nos ambientes de reabilitação, o que é o equivalente de 120 anos nos infernos. Então, elas passam 120 anos sendo servidas como baterias de alimentos para os habitantes dos infernos que vivem lá, são comunidades, têm família, têm um ecossistema, mas eles vivem nesses lugares e eles precisam comer. E essas almas infratoras, que na fase humana cometem infrações bestiais, hediondas, são levadas a esses buracos para serem servidas de alimentos para essa civilização de Rakshasas. Então, aqui você pode colocar aqui um quadro possível, bem possível, de um pedófilo que sequestra crianças, violenta essas crianças, ou que um epistai, por exemplo, assim, é uma questão de tempo até ele cair numa cápsula dessa, tá? Esse pessoal que sequestra criança para vender órgãos, pessoas que, enfim, cometem crimes hediondos, bestiais, e que eventualmente, vamos dizer, entre aspas, se dão bem entre humanos, né? Não são reconhecidos, não são identificados, eles brilham, tá? Sempre que uma alma atua com bestialidade, essa alma brilha. E esse brilho bestial é reconhecido, é identificado pelos pastores dos infernos. Vamos pegar um pastor aqui do inferno. Calma aí que eu vou mandar pro senhor. É aquele do cavalo, não é isso? Pega o cavalo.
Olha, vou mostrar para vocês a mãe, Pronto, já mandei. né? A mãe gestante. Ó, observem, agora que vocês já conhecem a realeza, o povo predominante, digamos assim, desses ambientes, aqui está a parteira, tá? Que aparece lá bem delineado, e aqui no fundo, olha aqui o capuz, e aqui está o feto dentro da grávida. Aqui tem um pássaro alimentando o feto, ou se alimentando do fluido do feto. Aqui está o capuz. Dá para perceber? Dá para ver? Dá para ver, Tem, sim. dá para ver sim. Dá para ver? Aqui Dá. está o pet, né? Que parece um canguru, tem a forma de um canguru, e aqui está o pássaro, com o bico em contato com o feto. Aqui está o feto, tá? Dá para ver? Sim. Dá para ver a cabeça da. Dá sim. Então, essa Rakshasini, ela está grávida, o que significa que nesses ambientes, tudo normal, como os ambientes humanos, só que é uma região infernal. O estilo de vida é infernal. E o elemento que predomina os corpos é elemento fogo e éter. No nosso, elemento terra e água. As configurações são diferentes. Mas eles têm vida normal. Eles vivem nesses ambientes e precisam comer. São filhos de Deus que também precisam comer. Vivem nesses ambientes e precisam comer. E o alimento deles é oferecido. Eles têm direito de recolher alimento entre os humanos. Os seres humanos são um pasto, onde eles... põe a foto editada também. Ó, essa daqui é a foto de um pastor, que é um... Aqui você tem o sol, né? Um sol do inferno. Esse pastor, ele está pastoreando, ok? E na medida em que eles identificam almas equivalentes devido ao brilho infernal, o que acontece? Eles são, então, identificados, os pets, que são os predadores, vão, assediam ou acompanham essas almas, como lobos, que o lobo vai acompanhando assim, a manada dos iglus, ou sei lá, dos bichos que eles vão predar, e identificando qual que está fraco, e aí, ou está doente. E aí vão acompanhando até ter uma oportunidade de pegar a presa. Então, esses pastores do inferno, eles ficam andando por aí, e a humanidade é o pasto onde eles pastoreiam. Mas eles não enxergam todos os humanos. Tá? Eles só enxergam aqueles que brilham na equivalência do inferno. E esses que são violentos, são pedófilos, assassinos, esses brilham no inferno. Há aqueles que brilham para o céu e aqueles que brilham para os infernos. Aqueles que brilham para os infernos são disponibilizados como comidas para essa civilização que vive nesses ambientes. São ambientes necessários de reabilitação das almas. Esses habitantes do inferno são cidadãos do governo e precisam de alimentos, precisam comer. E essas almas, que são infratoras, são o alimento, são a forma como elas se alimentam. Elas são recolhidas, levadas para as cápsulas, os buracos infernais, onde elas ficam sendo cozidas e sendo oferecidas como fluidos de alimentos por um ciclo do sol infernal. São normalmente 120 anos para humanos, 120 anos nesses ambientes, e também nos celestiais são 120 anos celestiais, que dá a tonalidade de eternidade. No inferno, 120 anos lá, parece que é uma eternidade também. Mas eles passam por reabilitação. Uma única vez passando por essas regiões, uma alma nunca mais volta a cometer atos hediondos, porque fica registrado a informação contínua desses efeitos na parte, vamos dizer, do cérebro profundo. Conseguiu? Essa foto já é editada para a gente, Brenda? Essa não tem editado ainda. Não tem ainda? Parece que Não. tem sim. Parece que tem sim. Então, ela não me mandou essa, não. Eu já vi todas aqui. Tá. Vou pegar aqui. Aqui. É que, ó, aqui a edição, né? Aqui tem uma forma feminina, essa forma aqui, né? E aqui é um pastor.
Então, eles pastoreiam na humanidade e recolhem, não essas almas aí, tá? Esse daqui também é um pastor, ó. Ele está pastoreando, ok? E aqui está o pet dele. Assim que ele identifica a presa, o pet vai e recolhe a alma e leva ela para os buracos. Então, são vários tipos de pets. Esse daqui, por exemplo, lembra um antílope de uma forma rupestre, né, que tem nas cavernas. É um antílope. Agora, também tem aqueles que já têm a forma, que é uma forma como essa daqui, né? Que é essa forma aqui, né? É a forma de um predador já, porque aqui já aparece. Lá você tem um tipo de etnia, uma raça diferente, são raças diferentes. Aquele pastor, esses pastores, eles são súditos da população. Já esse daqui é membro da diretoria. Eles, que é o que nós chamamos de magos, são os rakshasas que dirigem os infernos. E aqui um predador, quem tem um infrator. Então, esse infrator aqui, ele vai ser cozido e recozido por um ciclo do Sol, que são 120 anos infernais. Enquanto ele é cozido, recozido, cozido, dissolvido, recozido, reintegrado, reestruturado e recozido novamente, ele se lembra de todas as ações criminosas que ele cometeu. E ele se arrepende profundamente pela dor. E essa terapia, ela é tão eficaz que esse ser nunca mais, ao renascer como ser humano, terá sequer nem mesmo a vontade ou ímpeto de retomar as atividades hediondas. Então, ele volta de lá 100% tratado, 100% reciclado, absolutamente inofensivo, reintegrado na sociedade e pode reintegrar novamente a sociedade humana sem que isso seja um problema para as mães. Então, o inferno é necessário. O inferno, na verdade, é o amigo das mães. Os serial killers também, né? Que matam Todo mulheres. tipo de criatura hedionda, as bestas são servidos, os pastores dos infernos são autorizados a recolher as bestas e levar para os buracos para serem servidas como alimentos. Qualquer besta, qualquer qualidade de besta humana são levadas para os buracos. E as almas, aquelas pessoas que são prejudicadas devido ao contato com essas bestas, elas são indenizadas pelo governo. Assim como essas almas passam por processos de reciclagens, as almas que sofrem a consequência do contato com esses cidadãos infratores, que são as vítimas, também passam por processos de reciclagens nos ambientes celestiais. Essas pessoas são levadas aos ambientes celestiais, mesmo que elas não tenham, digamos assim, autorização ainda de estarem lá. Elas são levadas aos ambientes celestiais, elas são banhadas de êxtases, de felicidades inimagináveis, que fazem com que elas se esqueçam completamente dos traumas e sofrimentos pelos quais elas passaram, e elas são devolvidas nas sociedades humanas com dons divinos maravilhosos que encantam toda a humanidade, e elas mesmas são encantadas com elas mesmas. Elas têm imensas felicidades, imensas realizações, e alteram a humanidade, produzindo encantamento nos humanos. É como o governo indeniza essas vítimas do contato com esses outros cidadãos que são levados para a reabilitação. Então, algumas são levadas para a reabilitação nos infernos e as vítimas são levadas para a reabilitação nos planetas celestiais. E o governo administra tudo isso. Porque ele é responsável por ambas as almas, tanto o infrator quanto a vítima. É correto pensar que algumas dessas vítimas sofreram esses sofrimentos por causa de alguma reação de um karma Não, passado? é incorreto pensar isso daí, porque, inclusive, eu já falei isso nas outras aulas. Eu até vou pedir que vocês assistam 1, 2, 634 vezes, 15.980 vezes, se for necessário, para entender definitivamente que não é assim que funciona. Basta entrar no campo das possibilidades, que as probabilidades são possíveis.
Vou dar novamente o exemplo. São Francisco de Assis adquiriu tuberculose. Sofreu muito por conta disso. Que tipo de Jesus Cristo sofreu muito? Que tipo de pecado Jesus Cristo teria cometido para ser pregado na cruz? Na Bíblia tem uma instrução que diz: maldito é aquele que é pregado na cruz. Porque todo aquele que é pregado na cruz é maldito. O que significa? Que eles cometeram crimes ou atividades que justificam aquele sofrimento. Então, que crimes, que atrocidades Jesus teria cometido por passar pelo que ele passou? Tá? Então, quando é infração, porque Jesus sofreu o quê? Infração. Violência cometida por outros cidadãos, correto? Quando se Sim, trata correto. de uma doença, aí você pode considerar a possibilidade de ser uma reciclagem, uma reabilitação, que ainda não é o suficiente para levar o ser para um buraco dos infernos, mas que também não pode ficar sem uma correção. Então, as doenças são necessárias, elas são funcionais para esse ponto. Então, a pessoa passa por reabilitação entre humanos mesmo. E, normalmente, as doenças estão ligadas a esses fatores. Tá? Agora, quando é infração cometida por outro cidadão, esse critério não pode ser colocado em questão, porque isso absolve sutilmente o infrator, justificando que isso é o karma da vítima, transferindo para a vítima a responsabilidade dessa infração e dessa violência. E isso não procede, porque são cidadãos do governo. Tanto a vítima como o infrator são cidadãos do governo. E uma violência causada por infrator é decisão do livre-arbítrio do infrator. E simplesmente por estar no campo das probabilidades, uma pessoa pode sim ser vítima inocente de um infrator. Então, essa comparação kármica de olho por olho, dente por dente, ela não é sempre equivalente, abre a cabeça para entender, que a convivência no campo humano gera a probabilidade de um acidente. E é um karma por aproximação ou por associação. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para facilitar a nossa vida. Vamos supor que tem uma pessoa que é um cidadão de bem. Você está indo para São Paulo para fazer um tratamento, para atender uma pessoa, para simplesmente visitar a família, ou para o Rio, ou para os Estados Unidos. E você pega um táxi, ou um BlaBlaCar, ou então pega uma carona com um amigo. Esse amigo é um traficante de drogas. Tem uma mala com drogas, ou no carro do BlaBlaCar tem uma mala com drogas. A polícia para e encontra as drogas. Você nunca teve contato com drogas, você nem sequer viu drogas na sua vida, mas você vai presa junto com os traficantes e cumpre pena junto com eles. Isso é um karma por aproximação. Sim. Isso é um exemplo de aproximação. Aí, se você for mexer no assunto, não, mas a pessoa já tinha o karma de tal, etc., você pode até criar um cenário para justificar isso daí. Entretanto, esse comportamento, esse procedimento, torna o processo todo 100%, digamos, cíclico, continuamente. E, ao mesmo tempo, você não tem, dentro dessa concepção, espaço para inocência. Todos são 100% criminosos. 100% 100% responsáveis absolutamente por todas as... Então, você não tem espaço, por exemplo, para quem está observando, por exemplo, não tem espaço para ter compaixão de uma pessoa que é vítima de violência. Porque qual é a consideração? Recebeu a violência porque mereceu por conta do karma que criou no passado, quando era soldado romano. Então, a mente e a criação humana vai gerar histórias cruéis para justificar a violência dos infratores e ameniza nos infratores a responsabilidade integral pela ação livre de cometer violência.
Então, a probabilidade, por aproximação, é a consistência que justifica essas condições de vítimas. Você pode até dizer, você pode até pensar que uma vítima, por exemplo, nasceu como ser humano. E aí isso torna ela responsável por a situação em que ela se envolveu. Aí sim está correto. Porque o simples nascimento humano já coloca você à disposição de todos os processos de interação entre humanos. E aí, o karma de renascer como ser humano te coloca exposta à violência dos humanos. Se vai acontecer hoje ou amanhã, ou se não vai acontecer, por aleatoriedade ou por aproximação, pode ser que a maioria saia ilesas. Mas algumas elas são alcançadas pela bestialidade de alguns desses infratores que têm a liberdade de agir por conta do livre-arbítrio e do poder que têm. Eles são rastreados pelo governo e são levados às cápsulas de reabilitação. Entende? Sim. Então, não é correto nós pensarmos que essas pessoas, essas crianças, que são vítimas de violência, porque qual seria a justificativa para uma criança ser punida com essa violência? O que ela aprende? O que uma criança aprende sendo violentada, agredida, machucada? Qual é o ensinamento? Então, qual seria a razão racional para uma pessoa inteligente educar um ser na forma de uma criança, se a criança não tem aptidão para entender o que está acontecendo com ela ainda? Então, normalmente, atribuir a essa pessoa a responsabilidade de um karma passado na condição de uma criança, e um infrator desse ser colocado na direção de uma criança que, em tese, teria sido um infrator no passado, para esse ser, na condição de criança, não tem função didática passar por isso, racionalmente falando. Então, essas crianças são vítimas. Vítimas são elas, mais uma vez, podem ser consideradas responsáveis por terem nascido como seres humanos. Na vida passada, foram inoperantes o suficiente a ponto de não transcenderem e terem sido, vamos dizer, econômicas, vamos colocar assim, tá? O suficientes para não conseguirem piedade altruísta suficiente para saírem do ambiente perigoso do nascimento humano, que é o que aconteceu conosco. E aí renasceram como seres humanos. Então, ao renascer como seres humanos, são responsáveis pelas possíveis violências que podem vir a receber do contato com outros humanos que não são calibrados ou que não estão purificados suficientes e que saíram dos reinos animais, assumiram formas humanas, mas ainda têm ímpetos de comportamento bestial vindo dos reinos animais. E que eventualmente podem provocar esse tipo de violência. Ok? Sim. Muito bem. Então, eu vou pausar aqui, tá? E aí eu estou falando com todos vocês para que compreendam que todas as almas são rastreadas pelo governo. Todas elas são educadas. Algumas são idealizadas, outras são punidas. Tá? Não é interessante querer passar por uma violência para receber a indenização do governo. Assim como você não deseja sofrer um acidente para receber o seguro do banco, não é interessante passar por uma violência de um infrator para ser indenizado pelo governo. Não é interessante. Se pode conseguir os mesmos efeitos de encantamento, de felicidade, com conhecimentos e com evolução e com purificação do coração, todos alcançam os beneplácitos e os benefícios celestiais do governo, através do conhecimento, do altruísmo, da purificação. Só que se algumas sofrem infração de outros cidadãos do governo, que são infratores, aí essas almas passam por reciclagem para poderem conseguir
continuar vivendo sem esses traumas que produziriam, né, assim, impossibilitariam elas de seguir adiante no processo evolutivo delas. Então, as regiões dos infernos são centros, áreas de reabilitação, que é formatado com escuridão quente. Os ambientes são extremamente quentes porque os corpos são ígneos, são formados de éter e fogo. Aqui, os corpos humanos são formados de terra e água. Nesses ambientes são éter e fogo. Então, as regiões são etéreas, ou seja, infinitas, como vocês podem ver na profundidade da foto. O ambiente, vou diminuir aqui para vocês verem, a cápsula fica em um ambiente de profunda escuridão. Ó, é profundamente escuro, é muito quente, e as cápsulas são ígneas. Então, essas almas vibratoras vão para essas regiões. E essas regiões são centros de reabilitação. Ok? É basicamente isso daí, tá? Então, eu vou encerrar a aula aqui, tá bem? E a gente vai continuar isso daí ainda, que eu acho que, né, nós não conseguimos finalizar toda a edição, não é? Dessas imagens. As redes de mantras entram nessas regiões e resgatam almas que já estão lá prescritas, vamos dizer assim, porque depois de um certo tempo, essas almas, sendo cozidas e recozidas, deixam de oferecer sabor, vamos dizer assim, elas ficam meio que residuais, elas ficam jogadas lá, esperando prescrever o tempo delas, sem utilidade nenhuma, ficam vagando por lá sem utilidade nenhuma. E essas almas, então, os mantras já conseguem, se alguém aqui do lado de cá, que são normalmente filhos, pagando o resgate, que são os jagas que elas realizam, as austeridades, as penitências e tal. Então, a rede de mantras tem autorização para entrar nos infernos e resgatar almas dali e tirá-las desses buracos infernais. E, eventualmente, quando essas redes voltam, elas voltam com imagens das civilizações que residem ali. E essas imagens, elas são misturadas com predadores, membros integrantes da sociedade dessas regiões inferiores, bem como também os súditos que vivem nesses ambientes, membros da realeza, que são os rakshasas, normalmente eles têm essas vestimentas parecidas com o que a gente chama de magos. Os súditos são pastores que transitam para recolher as almas, e os predadores são os animais que são utilizados como caçadores para pegar essas almas e levá-las para os buracos, onde elas comem essas almas depois de cozidas, e o vômito gerado desses animais predadores são uma espécie de néctar que alimenta essa civilização desses ambientes. Esse é o modelo, é assim que funciona. Ok? Bom, então, na próxima aula a gente vai, então, deixar as imagens bem definidas, já bem mais organizadas, e aí eu acho que na próxima aula a gente faz, de fato, a última, né, aula dessa série. Tá bem? Então, muito bem, muito obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.